Salve, salve galera! Mais uma vez estamos aqui para uma videoaula de história do Brasil, tá bom? O nosso tema de hoje é período joanino e regência de Dom Pedro. Ou seja, nós vamos continuar na nossa discussão sobre o processo de independência brasileiro, mas enfocando agora na reta final daquilo que realmente vai levar à independência do Brasil, que é a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Coisa que quem assistiu a minha videoaula sobre Napoleão Bonaparte já tem noção do que se trata. Então vamos lá? Opa, chutei a mesa. Vamos junto? Maravilha. Seguinte, galera. O grande lance então aqui é que a gente tem que entender que há um pano de fundo para as transformações que estão acontecendo na história brasileira e que vão levar à independência do Brasil. Esse pano de fundo eu já discuti exaustivamente em outras duas videoaulas. Uma videoaula em que eu tratei sobre o surgimento do processo de independência em si, que eu chamei de crise do sistema colonial. Outra videoaula em que eu especificamente falei das primeiras revoltas na luta pela independência aqui no Brasil, né, em Confidência Mineira e a Conjuração Baiana, chamado Processo de Independência Brasileiro, Revoltas Emancipacionistas. Então a gente já discutiu esse contexto. Qual é esse contexto histórico mais amplo? É o contexto da grande crise do antigo regime. Ou seja, com a ascensão das ideias iluministas, da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, as próprias estruturas, os próprios pilares do antigo regime, o absolutismo, o mercantilismo, a sociedade estamental e a cultura teocêntrica estão sendo questionados. Então isso vai fazer surgir, né, esse questionamento, essa corrosão dos pilares do antigo regime, essa ascensão da burguesia, essa crítica intelectual ao antigo regime, essa crítica intelectual ao absolutismo, ao mercantilismo através do iluminismo e do pensamento liberal, essa transformação econômica da base do capitalismo, de mercantilista para industrial, tudo isso vai levar à Revolução Francesa, blá blá blá, a um conjunto, uma onda, um processo revolucionário chamado Era das Revoluções, que vai varrer a Europa e o mundo da segunda metade do século XVIII e durante todo o século XIX. Sabendo disso, o Brasil não vai ser exceção a esse processo. Tanto é que na segunda metade do século XVIII surgiram revoltas emancipacionistas nessa bagaça aqui. Mas só esse tsunami mundial da Era das Revoluções, somado aos descontentamentos internos das elites e camadas populares da sociedade brasileira, descontentes com a colonização, com a exploração da metrópole, com a falta de autonomia, a falta de liberdade, os abusos de poder e a falta de desenvolvimento econômico autônomo, não serão suficientes para que o processo realmente de independência do Brasil aconteça. Para que o processo de independência do Brasil efetivamente aconteça, nós vamos ter que ver uma conjugação desse fenômeno geral, que nós estamos chamando de crise do antigo regime, com um fenômeno mais específico dentro desse fenômeno geral, que são as guerras napoleônicas e seus efeitos sobre Portugal e sobre o Brasil. O que estava acontecendo? Lá em 1807, o Napoleão Bonaparte já era imperador da França desde 1804. Em 1806, Napoleão Bonaparte criou um negócio chamado bloqueio continental, que a gente já estudou na aula sobre Napoleão Bonaparte. Se você tem dúvida, vai assistir lá. Só que de forma geral, o que é o bloqueio continental? O bloqueio continental é uma tentativa do Napoleão tornar a França a potência economicamente dominante do cenário europeu. Militar e politicamente a França já era dominante no continente, mas economicamente ainda não, porque a Inglaterra, por conta de ser o berço da Revolução Industrial, por conta de ser o lugar onde a Revolução Industrial tinha um caráter mais dinâmico e mais modernizador, a Inglaterra estava anos-luz economicamente à frente do seu capitalismo em comparação com a França. E o Napoleão sabia que simplesmente pelo desenvolvimento econômico e pela livre concorrência, né, capitalista, a França jamais ia ultrapassar a Inglaterra.
Então Napoleão vai usar o poder militar para tentar forçar um reequilíbrio, né? Uma reestruturação do cenário econômico europeu. Isso é o bloqueio continental. Através dele, Napoleão proíbe que todos os países da Europa, sob pena de sofrerem invasões e guerras napoleônicas, os países da Europa comprem produtos da Inglaterra. Não nos interessa o desenrolar do bloqueio continental agora. Repito, isso já foi discutido na aula sobre Revolução Francesa. Mas Portugal não obedeceu o bloqueio continental. E por que não? Porque Portugal tinha uma enorme dívida e uma enorme dependência econômica em relação à Inglaterra. De modo que Portugal não podia se livrar simplesmente do domínio inglês, e nem queria. Porque a elite dominante de Portugal, que era a burguesia comercial, né, economicamente mais rica, ela dependia completamente da Inglaterra, porque a Inglaterra era o maior comprador dos produtos coloniais portugueses, que eram os produtos brasileiros, e a Inglaterra era o maior fornecedor de produto industrial para essa elite comercial portuguesa comprar produto industrial inglês e revender no Brasil e lucrar pra caramba. Então toda a dinâmica da economia mercantilista portuguesa dependia da parceria com a Inglaterra. Além de que a coroa portuguesa tinha uma dívida enorme com a Inglaterra e o país Portugal tinha muitos acordos comerciais com a Inglaterra. Não dava para simplesmente mandar a Inglaterra catar coquinho e obedecer o bloqueio continental. Mas ao mesmo tempo não dava para simplesmente mandar a França catar coquinho e tomar o partido da Inglaterra. Então, por mais de um ano, o governante de Portugal, que não era ainda rei, né, ele era o príncipe regente, ele era o herdeiro do trono português, mas a mãe dele ainda era a rainha, Dona Maria, então ele era o príncipe regente Dom João, que mais tarde vai virar Dom João VI, rei de Portugal, imperador das terras portuguesas espalhadas pelo mundo inteiro. E Dom João, então, eu vou chamá-lo de Dom João VI desde agora, tá? Mas saibam que quando essa treta com a França estava rolando, ele ainda não era o Dom João VI, ele era Dom João Príncipe Regente. O príncipe que governa, porque a mãe dele enlouqueceu, né? A mãe dele, que era a rainha regente, enlouqueceu e ele virou o príncipe regente. Mas o fato é que Dom João ficou num beco sem saída. Ele não conseguia se desvencilhar de Napoleão, que era o que ele queria, para manter a parceria com a Inglaterra, e também não conseguia simplesmente, se fosse necessário para se salvar da França, se livrar da Inglaterra. Até porque a Inglaterra ameaçava, né, em caso de o Império Português simplesmente se aliar a Napoleão Bonaparte, a Inglaterra ameaçava invadir o Brasil, e o Brasil era fonte de mais de 80% de toda a riqueza da economia portuguesa. Então não dava para viver sem a exploração colonial do Brasil. Portugal não sobreviveria economicamente. Então por um ano foi essa tensão. Até que, em 1807, o Napoleão realmente impõe um ultimato a Dom João. Dom João toma o partido da Inglaterra, estabelece, né, um acordo com a Inglaterra para que a Inglaterra apoiasse a família real portuguesa numa resistência a Napoleão, mas não era resistência no sentido de fazer guerra, porque Dom João sabia que Portugal não tinha a menor chance de fazer guerra contra as forças napoleônicas, ainda mais por quê? Porque Napoleão fez um acordo com a Espanha de unir a força militar da França e da Espanha para invadir Portugal, para que França e Espanha dividissem o domínio sobre as terras portuguesas no mundo, inclusive sobre o Império Colonial Português. Então o que Dom João faz? Dom João corre para a Inglaterra e fala assim, mano, você tem que proteger nós. Como? Fazendo guerra contra o Napoleão? Não. Ajudando a família real portuguesa a fugir de Portugal e vir para o Brasil. E aí a Inglaterra, que era a maior marinha do mundo, conseguiria bloquear o poder naval da França napoleônica. Ninguém conseguia bloquear o poder militar do exército francês na Europa naquele momento, 1807, 1808. Mas a Inglaterra tinha uma marinha comercial e uma marinha de guerra mais poderosa que a marinha da França. Então a Inglaterra ajudou a família real portuguesa a fugir de Portugal e bloqueou qualquer tipo de acesso ou tentativa, que nem aconteceu, da França tentar atacar o Brasil. Porque a marinha inglesa era mais poderosa que a marinha francesa. E aí, antes de ir embora de Portugal, Dom João deixou uma ordem para que o exército português,
que ficou em Portugal, né, a parte do exército português ficou em Portugal, e o povo português não reagissem à invasão francesa napoleônica, para impedir derramamento de sangue inútil, porque não havia condições concretas para resistir à invasão francesa. Então Portugal simplesmente não resistiu. A sociedade portuguesa até achou importante a fuga da família real para salvar o Império Português, porque se a família real é presa, né, ou resiste a Napoleão e é derrotada, Napoleão ia dominar também o Império Português, né, as terras portuguesas fora de Portugal. Isso ia acabar com a autonomia do Império Português. Então, o país Portugal foi dominado pela França, mas o Império Português sobreviveu. E aí o que acontece? A Inglaterra tem um interesse gigantesco em apoiar a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Por quê? Qual é o interesse inglês? O interesse inglês é ter livre acesso ao comércio com o Brasil. E a Inglaterra exigiu isso. Para apoiar e proteger a fuga da família real portuguesa de Portugal para o Brasil, a Inglaterra exigiu ter livre acesso ao comércio com o Brasil. Tanto para vender os produtos ingleses diretamente aqui, quanto para comprar produtos, especiarias e matérias-primas brasileiras diretamente, sem ter que passar por nenhum intermediário português. Ou seja, nesse cenário, para Portugal era uma questão de inevitabilidade. Não dava para evitar fugir de Portugal para o Império Português sobreviver. E não dava para evitar as condições que a Inglaterra impôs para apoiar essa fuga. Porque sem a Inglaterra, Portugal, o Império Português, a família real portuguesa, o governo português, mesmo estando no Brasil, ainda estaria ameaçado pelo poder militar da França e de Napoleão. Então, a aliança com a Inglaterra era vital para a sobrevivência do Império Português. Nesse cenário, então, nós vamos ter o fim do caráter colonial do Brasil. Então, veja, o Brasil oficialmente continuava sendo colônia de Portugal, né? Continuava sendo uma parte secundária do Império Português, mas não é mais na prática. Por quê? Porque agora o Brasil, do Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil, o Brasil é a sede do Império Português. O Brasil é a sede do poder de Portugal. O Brasil é o centro do governo português. Então é como se a colônia se tornasse metrópole na prática. Na teoria o Brasil ainda é colônia, mas na prática funciona como metrópole. Por quê? Porque as decisões de governo estão sendo tomadas aqui no Brasil para todo o Império Português. Não para Portugal. Portugal está invadido por Napoleão. Mas as terras portuguesas da África, na Ásia e o resto do Brasil, tudo está sendo governado a partir do Rio de Janeiro, que vai ser a capital do Império Português, por ser a capital do Brasil e por ser a sede da corte portuguesa, o local de moradia do governo da família real portuguesa. Então, quer dizer, as leis são feitas aqui, as decisões são tomadas aqui, os impostos cobrados pelo governo português vão ser arrecadados e centralizados no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Então tudo isso torna o Brasil o centro do poder do Império Português. Por isso então, gente, que na prática o Brasil deixa de ser colônia, por quê? Porque o pacto colonial está sendo rompido. O pacto colonial, se vocês se lembram, é formado por 3 características básicas. A primeira é, a colônia é administrada pela metrópole. Ora, agora a colônia é o centro da própria metrópole. 2. A colônia é uma economia complementar da metrópole. Ora, se a metrópole está dominada por Napoleão, o Brasil não é mais obrigado a produzir só o que Portugal precisa. Por que não? Porque não tem Portugal. Caramba. Então o que tem? Tem o Império Português, cuja sede é o Brasil. Então, isso significa que Dom João e a família real portuguesa, o governo português, a corte portuguesa estando aqui, vai dar liberdade comercial, tanto para os ingleses virem comercializar diretamente com o Brasil, quanto para os brasileiros comercializar diretamente com a Inglaterra. Não tem mais o monopólio comercial metropolitano, que é o segunda, terceira, sei lá eu, característica do Pacto Colonial. E o Brasil não vai mais ser obrigado a só produzir o que interessa para Portugal. A família real portuguesa, o governo português estando no Brasil, vai liberar qualquer tipo de atividade econômica para acontecer no Brasil.
desde comércio, produção artesanal, manufatureira, industrial, prestação de tudo que era proibido agora é permitido. Por quê? Porque o Brasil é a sede da coroa portuguesa, porque o Brasil é a sede do Império Português, o Brasil, mesmo sendo oficialmente colônia, funciona na prática como metrópole. E todas aquelas características de Portugal, né, como centro do poder do Império Português, agora se transferiram para o Brasil. Então, o Brasil não é mais obrigado a fazer comércio com Portugal, primeiro porque não tem Portugal. Segundo, porque tem um acordo com a Inglaterra. Terceiro, porque para a economia brasileira continuar funcionando, precisa dessa liberdade de comércio diretamente. Segundo, terceiro, quarto, sei lá eu. O Brasil, que era obrigado a só produzir especiaria, agora pode produzir qualquer coisa. Por quê? Porque por ser sede do Império Português, tem que ter autonomia para desenvolver a sua economia da maneira que for a melhor possível. Inclusive, olha só, que droga. Entre 1808 e 1810, o governo português vai criar duas leis que vão sepultar definitivamente a ideia de que o Brasil era colônia. Na teoria continua sendo colônia, mas na prática não é mais. 1808, antes mesmo de chegar no Rio de Janeiro, a família real portuguesa desembarcou primeiro na Bahia, porque a viagem foi difícil pra caramba, eles fugiram às pressas do Rio de Janeiro, né? De uma viagem mal planejada e que eles transportaram muito mais riqueza do que coisas necessárias para a viagem. Então a galera ficou doente, faltou comida, faltou água limpa, a galera teve disenteria, que é um tipo de caganeira fudidamente forte, teve piolho e sarna, né? A mulherada tudo teve que raspar a cabeça, as nobres portuguesas, mais de 2.000 nobres vieram com a família real, então, galera tudo zoada. E aí eles desembarcaram primeiro em Salvador, para dar uma recuperada no rolê, e depois foram para o Rio de Janeiro. Ainda em Salvador, em 1808, né, eles saíram de Portugal no final de 1807, chegaram no Brasil em 1808. Ainda em Salvador, o Dom João já baixou a primeira lei, que é a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, que é para favorecer a Inglaterra, as nações amigas é basicamente a Inglaterra, poder fazer comércio diretamente com o Brasil. Então a abertura dos portos. E também por quê? Também porque era necessário abastecer a corte, né? Abastecer a economia brasileira. Como é que ia chegar produto industrial aqui se os ingleses não pudessem fazer comércio direto? Só por comerciantes portugueses? Não ia ser suficiente. Porque, repito, Portugal tinha sido invadido por Napoleão. Então Dom João aceita, ele é obrigado a romper o monopólio comercial para beneficiar a Inglaterra e por necessidade. Então isso é a lei de 1808, a lei de abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Em 1810, Dom João vai criar uma outra lei, chamada Alvará de Liberação das Manufaturas, em que ele vai pegar o que era proibido no Brasil desde a Era Pombalina, que era produzir manufatura aqui, que era para ser obrigado a comprar produto industrial vindo de Portugal, que por sua vez Portugal comprava da Inglaterra, agora pode produzir produto industrial no Brasil. Claro que não vai conseguir ter industrialização no Brasil. Por quê? Porque o produto inglês era muito melhor e muito mais barato, e a Inglaterra tinha total liberdade de fazer comércio com o Brasil. Mas só o fato de ter uma lei, um alvará dizendo que não é mais proibido, mostra que a condição de colônia, que só pode ser uma economia complementar da metrópole, já não existe mais no Brasil. Tá bom? Então, quais são as grandes realizações de Dom João aqui no Brasil a partir de 1808, né? São as seguintes, vamos lá. Dom João vai fazer a abertura dos portos, que eu já expliquei, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, que é o fim do monopólio comercial português sobre o Brasil e a consolidação do domínio inglês sobre o comércio brasileiro. Em 1810, Dom João vai assinar um tratado com a Inglaterra chamado Tratado de Navegação e Comércio. Então, no mesmo ano que teve o alvará de liberação das manufaturas, teve o Tratado de Navegação e Comércio com a Inglaterra. O que esse tratado vai dizer? A Inglaterra queria que ele dissesse duas coisas. Presta atenção no que eu vou falar. A Inglaterra queria que o Tratado de Navegação e Comércio definisse duas coisas. Coisa 1. A proibição do tráfico negreiro para o Brasil. Por que a Inglaterra queria que o tráfico negreiro fosse proibido? Porque a Inglaterra queria que acabasse a escravidão no Brasil.
Então por que a Inglaterra não pediu logo de uma vez o fim da escravidão? Porque pelos acordos internacionais, a Inglaterra não podia se intrometer em questões internas do Brasil, como, por exemplo, a escravidão. Até porque nas colônias inglesas teve, né, ainda a questão da escravidão era uma questão em aberto. Então a Inglaterra não vai se intrometer no assunto interno do Brasil e de Portugal, que é a questão da escravidão do Brasil. Mas nos assuntos do comércio externo, Portugal e Inglaterra tinham acordos. Então a questão do tráfico negreiro é uma questão de comércio externo. E a Inglaterra queria o fim do tráfico negreiro por duas coisas. E veja, a Inglaterra era o país que tinha os mais ricos comerciantes de escravo do mundo. Mas o governo inglês e a burguesia inglesa queriam o fim do tráfico negreiro por dois motivos. Motivo 1, para que acabando o tráfico negreiro, os comerciantes ingleses de escravo não iam mais poder investir o seu dinheiro no comércio de escravo. Eles iam ser obrigados a desenvolver um novo investimento. E aí aquele enorme volume de dinheiro do tráfico de escravos ia ser direcionado para o investimento na expansão e modernização industrial, tornando a Inglaterra um país ainda mais rico, ainda mais poderoso, ainda mais desenvolvido nesse campo da indústria. O segundo motivo era que a Inglaterra, por causa também do bloqueio continental, a Inglaterra estava desesperada, precisando de mercados consumidores para seus produtos industriais. Porque a Inglaterra não conseguia vender produto industrial na Europa do jeito que vendia antes. Napoleão tesourou isso com o bloqueio continental. Então a Inglaterra precisava que aqui na América, o Império Português, que era o Brasil, consumisse mais produto inglês, fosse um mercado consumidor maior do que já era. Como fazer isso? Ora, forçando o fim da escravidão. Mas a Inglaterra não podia forçar diretamente o fim da escravidão, então força o fim do tráfico, porque o que aconteceria? Acabando o tráfico negreiro, não entrariam novos escravos no Brasil. Se não entrassem novos escravos, os escravos que já estavam aqui iam morrendo. E, a média de vida de um escravo era de 10 anos depois que ele começava a trabalhar, no máximo. A média mesmo era por volta de 8 anos de vida de trabalho. Então, quer dizer, depois de 8 anos, os escravos que estavam aqui iam começar a morrer, né? Naturalmente. Não pela natureza, mas naturalmente pelo caráter terrível da exploração escravocrata, ia começar a faltar trabalhador. E o que os fazendeiros iam ter que começar a fazer no Brasil? Substituir trabalho escravo, porque o escravo estava em falta, já que não entraria mais escravos, substituir trabalho escravo por trabalho livre. Então a Inglaterra estava forçando o Brasil para que nesse Tratado de Navegação e Comércio entrasse a questão do tráfico negreiro, a proibição do tráfico negreiro. Só que Dom João falou, não tem condição. Nós vamos começar então a combater o tráfico negreiro, né? A tentar mudar as condições, criar as condições para o fim do tráfico negreiro, mas não proibir o tráfico negreiro nesse momento, porque era impossível para a economia portuguesa, a economia brasileira sobreviver sem os escravos como mão de obra barata nesse momento de crise tão grave em que a família real portuguesa fugiu para o Brasil. A segunda coisa que a Inglaterra queria nos tratados de navegação e comércio, a Inglaterra conseguiu, que era que a coroa portuguesa, o governo português, criasse um sistema de impostos do Brasil que beneficiasse a entrada de produtos ingleses. E o sistema de impostos foi esse aqui, Fixação de impostos de importação, tanto para a coroa portuguesa conseguir ter uma fonte de renda, né? A coroa portuguesa conseguir arrecadar esse dinheiro para se manter aqui no Brasil, né? Uma fonte de impostos, cobrar imposto de produto importado. O Brasil era colônia de Portugal, então não tinha imposto de produto importado, porque simplesmente até 1808 não podia entrar produto importado no Brasil. Vai começar a entrar agora, então o Tratado de Navegação e Comércio vai definir esses impostos. E olha que coisa mais linda para a Inglaterra. Qualquer produto importado que entrasse no Brasil, vindo de qualquer país que não fosse inimigo de Portugal, então não podia vir da França, não podia vir da Espanha, pagaria 24% de imposto ad valorem sobre o valor do produto. Então, sei lá, um produto que custa R$100, pagaria R$24 de imposto. Produtos estrangeiros de qualquer origem que entrassem no Brasil, mas entrassem através de comerciantes portugueses, já que
o Império Português ainda existia, comerciantes portugueses ainda navegavam. Não navegavam mais para Portugal, mas faziam comércio, né? A partir do Brasil, da África e da Ásia, das terras portuguesas, faziam comércio. Comerciantes portugueses faziam comércio em outras regiões da Europa. Beleza. Então, comerciantes portugueses que trouxessem produtos europeus para o Brasil pagariam 15% de imposto só para dar vantagem. 16% de imposto só para ter vantagem. E comerciantes ingleses com produto inglês pagaria 15% de imposto. Isso quer dizer que o produto inglês, que já era melhor e mais barato, ainda pagaria menos imposto para entrar no Brasil. Então isso era uma vantagem que, tornava impossível qualquer outro país europeu que não fosse a Inglaterra dominar o comércio com o Brasil. 2, tornava impossível, mesmo sendo liberado, no mesmo ano, 1810, teve o alvará de liberação da produção de manufaturas e indústria no Brasil. Mas mesmo sendo liberado, não tinha chance de desenvolver a indústria no Brasil. Porque o produto inglês industrial pagava o imposto tão barato, mas tão barato, mas tão barato, que era simplesmente impossível, ou quase impossível, desenvolver a indústria no Brasil. Resultado disso, então, a Inglaterra leva total vantagem no comércio com o Brasil, impossibilita o aparecimento, né, de manufaturas no Brasil, apesar de ser permitido. E a dependência do Brasil em relação à Inglaterra se consolida, coisa que vai durar durante todo o século XIX. Mesmo depois da independência, o Brasil vai continuar sendo uma economia completamente dependente da Inglaterra. Beleza? Ao mesmo tempo, Dom João vai ter que criar também isso aqui, ó. Já que a corte portuguesa vai estar no Brasil e o governo português vai ser centralizado no Rio de Janeiro, ele vai ter que criar instituições administrativas para conseguir, né, que o Brasil fosse o centro do Império Português e funcionasse como uma nova metrópole. Então ele vai criar a Casa da Moeda para ter fabricação de dinheiro português aqui no Brasil, já que Portugal está dominado pela França. Ele vai criar a imprensa régia para imprimir documentos, livros, revistas, jornais no Brasil. Ele vai criar órgãos administrativos de governo, né? Juntas governamentais, vai criar divisões administrativas, vai criar a Biblioteca Nacional, vai criar Jardim Botânico, né, vai criar instituições de estudo científico, vai trazer a chamada missão francesa para o Brasil, apesar da França, país ser inimigo de Portugal, como intelectualmente, culturalmente, a França era o modelo de civilização da Europa inteira do século XIX, uma série de engenheiros, arquitetos, artistas franceses são convidados a vir para o Brasil para melhorar a estrutura urbana do Rio de Janeiro, drenar pântanos e regiões de mangue, construir ruas e avenidas, enfim, dar uma modernizada, uma europeizada no cenário do Rio de Janeiro para dar um caráter assim de uma vida cultural parecida com a vida europeia, né? Europeização. Então tudo isso Dom João vai fazer. Aquele famoso episódio dele expulsar famílias brasileiras das suas casas no Rio de Janeiro, famílias ricas inclusive, que tinham terras nas fazendas, que tinham casas nas suas terras, nas fazendas, mas tinham casas no Rio de Janeiro também. Expulsa essa galera colocando o símbolo PR, Príncipe Regente, na porta, para dizer que aquela casa seria usada como um local da administração portuguesa ou como um local de moradia da nobreza da corte portuguesa que veio junto com Dom João lá de Portugal. Mas enfim, uma série de transformações então acontecem no Brasil por causa disso. Inclusive algumas transformações políticas, por exemplo. Dom João vai fazer um processo de expansionismo militar, né, com apoio inglês, vai se vingar da França. Já que a França invadiu Portugal, o Brasil, as tropas portuguesas no Brasil vão invadir a Guiana Francesa. Então, por um período, o Brasil vai dominar a Guiana Francesa. Isso vai ser, inclusive, objeto de muita disputa depois para a definição das fronteiras lá no extremo norte, né? Fronteira lá do Amapá e não sei o que com as Guianas. Rondônia também, né? E tal. E vai invadir a região cisplatina da América do Sul. O que é a região cisplatina? Gente, a região cisplatina é o Uruguai. Então o Brasil vai invadir o Uruguai. Por quê? Porque, para quem se lembra,
Desde o início da colonização, Portugal tinha o interesse em ter colônia ali na região cisplatina, que é a região do Rio da Prata, porque a região do Rio da Prata era a principal entrada do comércio do interior da América do Sul. Inclusive regiões brasileiras, como o Paraná e o Mato Grosso, era muito mais fácil o contato comercial vir do litoral e entrar pelo Rio da Prata ali em Buenos Aires, na Argentina, ou Montevidéu, no Uruguai. Entrar pelo Rio da Prata e depois ir para o interior pelo Rio Paraná. O Rio Paraná é um rio muito navegável que vai para o interiorzão do Brasil ali nas regiões do Mato Grosso e nas regiões, né, os seus afluentes, Rio Grande, não sei o quê, penetram no território do interior do Brasil. Então, até para Portugal, tanto para o comércio quanto para o acesso ao interior do Brasil, era muito importante ter uma presença no Rio da Prata, mas Portugal não tinha. Porque tinha perdido essa presença, que era a colônia do Sacramento, Portugal perdeu. A Espanha dominou 100% a região. Agora, o Brasil, ou melhor, Portugal, estando no Brasil, vai usar sua força militar para quê? Já que a Espanha era aliada do Napoleão e inimiga de Portugal, vai invadir o Uruguai e transformar o Uruguai em província cisplatina do Brasil. Ou seja, o Uruguai vai virar uma parte do Brasil. Inclusive, parênteses, né? A gente já estudou isso, né? Ou pelo menos já tem uma videoaula no canal sobre isso. O Uruguai é o único país da América Espanhola que não vai conquistar sua independência lutando contra a Espanha. Vai conquistar sua independência lutando contra o Brasil. Porque quando o Brasil fica independente de Portugal, o Uruguai continua sendo uma província brasileira chamada Província Cisplatina. Então é isso, né? Essas são as medidas que Dom João toma estando aqui no Brasil. Só que tem uma medida importante, gente. Qual é a medida importante? A medida importante é o seguinte. Em 1815... E aí eu quero que você comece a pensar comigo. Em 1815, dá uma treta lá na Europa. A treta é, Napoleão tomou pau. Né? A gente já sabe disso, ou deveria saber, mas está no canal a aula sobre o período napoleônico. Napoleão toma pau lá na Rússia, depois ele é derrubado do trono e tal. Em 1815 acabou a Era Napoleônica. E o que Dom João sabia? Dom João sabia que Portugal ia recuperar sua independência, porque tinha apoio da Inglaterra para isso. Inclusive, recuperou sua independência em 1815, né, em 1814. E entre 1814 e 1815, 16, Portugal foi governado por ingleses. Olha que absurdo. Portugal foi governado por ingleses por quê? Porque o governo português estava aqui no Brasil. Então, Dom João sabia que mais cedo ou mais tarde ele teria que voltar para Portugal para tornar de novo Portugal a sede e o centro de poder do Império Português. E Dom João sabia que quando ele voltasse para Portugal, o que ele ia ter que fazer? Ele ia ter que recolonizar o Brasil. Porque para Portugal recuperar a sua economia era essencial voltar a explorar o Brasil como uma colônia. Mas aí eu te pergunto, será que a Inglaterra ia continuar apoiando Portugal se isso significasse perder o comércio direto com o Brasil? Não sei. 2. Será que a elite brasileira continuaria apoiando Dom João e o governo português se a elite brasileira perdesse a sua liberdade comercial e o seu poder político que ganhou durante a presença da família real aqui? Duvido. Então o que Dom João faz? Em 1815, Dom João eleva o Brasil. O Brasil era colônia de Portugal e a partir de 1815 o Brasil vai deixar de ser oficialmente colônia. Continuará ligado a Portugal, mas na condição de Reino Unido a Portugal. Como a Inglaterra é Reino Unido lá da Escócia e País de Gales e Irlanda do Norte, Portugal vai ser o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Algarves é uma regiãozinha lá das ilhas portuguesas, ali próximo ao litoral português e tal. Então, Portugal, Brasil e Algarves. Então o Brasil passa a ser um Reino Unido a Portugal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Brasil teria certa autonomia, o Brasil teria certa liberdade de ter o quê? Ter seus portos livres e abertos, de ter seu próprio governo, mesmo fazendo parte de Portugal, ter autonomia político-administrativa e autonomia econômica. Então o Brasil continuaria sendo parte do Império Português, mas com os mesmos direitos que Portugal. Entendeu? Assim, o que Dom João esperava? Que a Inglaterra continuasse apoiando o governo português e a elite brasileira continuasse aceitando fazer parte do Império Português.
E deu certo. Só que Dom João não vai embora do Brasil. Olha, passa 1815 e ele continua aqui, passa 1816 e continua aqui. Começa a ter uma pressão enorme lá de Portugal, porque, mano, puta humilhação. Portugal ficou independente com apoio, né, militar inglês e Portugal está sendo administrado pela Inglaterra. Então isso é meio que humilhante para o povo português, para a burguesia portuguesa. Além de que a burguesia portuguesa precisa urgentemente voltar a explorar o Brasil. E não está podendo. Então, quer dizer, nesse cenário a pressão é cada vez maior. Convenientemente, né, por acaso, é nesse mesmo momento em que a elite portuguesa está exigindo a volta de Dom João para Portugal, que tem, em 1817, a chamada Revolução Pernambucana, que eu não vou descrever, é a terceira das revoltas emancipacionistas, que une elite e povão do Pernambuco para lutar pela independência do Pernambuco e das áreas em volta. Eles chegam a formar um governo independente do Pernambuco. Para agradar a elite, esse movimento, apesar de ter algumas características de participação popular, ele acaba não falando em reforma agrária nem em libertação da escravidão, mas fala em direitos iguais para quem já fosse livre. Acaba fracassando, porque Dom João usa toda a sua força militar aqui no Brasil para esmagar a Revolução Pernambucana, e a Revolução Pernambucana tenta pegar, né, apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra para ficar independente, mas não consegue esse apoio, porque a Inglaterra está apoiando o governo português. E aí, nesse cenário, o que acontece? A Revolução Pernambucana é esmagada, ela não tem sucesso, mas ela serve de desculpa para Dom João ir continuando no Brasil. E ele vai continuando no Brasil até que em 1820 acontece isso aqui, ó, que está no título do slide. Em 1820, lá em Portugal, nós temos uma grande revolta portuguesa chamada Revolução Liberal ou Revolução Constitucionalista do Porto. O que é essa revolta da Revolução Liberal Constitucionalista do Porto? É uma revolta que vai dizer o seguinte: ideias iluministas. Ou seja, é uma revolta que vai combater o absolutismo lá em Portugal. É uma revolta feita pela burguesia portuguesa, começa na cidade do Porto, mas se espalha por todo o território português. Então é uma revolta contra os ingleses dominarem e governarem Portugal. Então é uma revolta que exige a volta da família real portuguesa para que Portugal continue sendo uma monarquia. Se Dom João não voltasse para Portugal, a Revolução do Porto transformaria Portugal numa república. Segundo, é uma revolta que é a instalação das ideias iluministas em Portugal, fim do antigo regime. Então, Dom João vai continuar sendo rei, mas não vai ser rei absolutista mais. O clero e a nobreza não vão ter privilégios. Vai se eleger uma Assembleia Constituinte, que vai fazer uma Constituição para garantir liberdades e direitos para o povo e para a burguesia portuguesa e acabar com o antigo regime em Portugal. Então aquelas ideias iluministas todas, como se fosse a primeira fase da Revolução Francesa, a fase burguesa da Revolução Francesa. É essa a Revolução Constitucionalista do Porto. E o terceiro elemento que essa revolução queria era, ao mesmo tempo que era liberal e iluminista para dentro de Portugal, queria recolonizar o Brasil, ou seja, queria tirar as liberdades que o Brasil tinha. Então era meio contraditória, né? Era uma revolução que tinha um caráter liberal para dentro de Portugal, e era um esforço da elite portuguesa de tentar recuperar a independência e reconstruir Portugal depois da expulsão napoleônica, mas que tinha um caráter liberal só para Portugal, porque queria recolonizar o Brasil. Inclusive, olha que louco, quando essa Revolução Constitucionalista é vitoriosa, tem uma eleição lá em Portugal para formar as Cortes de Lisboa, porque a família real portuguesa ainda estava aqui no Brasil, a corte do rei estava no Brasil, então vou formar uma Corte de Lisboa, que é o quê? É uma espécie de poder legislativo. É o poder legislativo, é um parlamento português. E como o Brasil era Reino Unido, o que acontece? O Brasil também vai ter direito a eleger representantes para fazer parte das Cortes de Lisboa. Porque o Brasil vai ser reconhecido, então, como uma parte do Império Português com os mesmos direitos de Portugal. Claro que a elite portuguesa, né, a burguesia portuguesa
e a nobreza portuguesa que estão dominando as cortes de Lisboa não veem com bons olhos os deputados brasileiros, assumem claramente que os deputados brasileiros são só um enfeite, que eles não vão ter poder de proteger a liberdade e os direitos autonomistas do Brasil, e que as cortes de Lisboa vão recolonizar o Brasil e dane-se. Isso faz inclusive com que os deputados brasileiros, os representantes brasileiros lá na corte de Lisboa, que foram para lá achando que iam ter, né, o direito iluminista de representar o Brasil e defender os interesses do Brasil, eles voltam para o Brasil percebendo que não vai ter jeito, Portugal vai querer recolonizar o Brasil. Então não faz o menor sentido ter representantes brasileiros lá no parlamento português, porque o Brasil não vai ser respeitado na sua autonomia. E aí começa uma pressão dupla aqui sobre o Dom João, né? Primeiro, a pressão da elite brasileira que não queria de jeito nenhum a recolonização do Brasil, e segundo, a pressão da elite portuguesa e das cortes de Lisboa que queriam a volta imediata de Dom João para Portugal. Dom João enrola o que pode, mas em 1821 ele é ameaçado, 1820, com a Revolução Constitucionalista do Porto, ele é ameaçado de perder o trono. Então Dom João volta para Portugal. Ele sai daqui em 1821 e faz o quê? Deixa o seu filho mais velho, Dom Pedro, que tinha 22 anos de idade só, como príncipe regente do Brasil. Então, como o Brasil era um reino unido a Portugal, o Brasil tinha direito a ter autonomia e ter seu próprio governo. Dom João volta para Portugal, mas deixa Dom Pedro como governante português do Brasil. E aí o que acontece? Essa que é a esperteza. As cortes portuguesas vão querer recolonizar o Brasil? Vão. Vão querer que Dom João decrete isso? Vão. Mas aí o que vai acontecer? Para recolonizar o Brasil de fato, tem que ter a aprovação do governo brasileiro, que é comandado por Dom Pedro. E como Dom Pedro ficou no Brasil, ele não vai recolonizar o Brasil. Por quê? Porque ele sabe que a elite brasileira não vai aceitar voltar à situação de ser colônia de novo, perder a abertura dos portos, perder o seu poder político de participar do governo do Brasil e nem perder a sua liberdade econômica de aumentar os seus lucros e desenvolver os seus negócios diretamente com a Inglaterra. Então, nesse cenário tão confuso, Dom Pedro vai se afirmando como um líder político do Brasil. As cortes de Lisboa ameaçam prender Dom Pedro, acusam ele de ser um moleque mimado que não obedece Portugal, e ele fala foda-se. Né? Em abril de 1821, é mandado um ultimato para Dom Pedro. O ultimato diz o seguinte: ou ele volta para Portugal, ou ele vai ser preso. Ele decreta, é o famoso dia do fico, ele decreta que vai ficar no Brasil e não vai voltar para Portugal. Isso faz com que a elite portuguesa, as cortes de Lisboa, o novo governo português, que não é mais absolutista. Então o rei Dom João, pai do Dom Pedro, ele governa Portugal, mas ele não é mais rei absolutista. Então ele tem que obedecer o parlamento. Então Portugal vai mandar uma tropa, uma força militar para recolonizar o Brasil. E manda. Só que antes Dom Pedro faz o quê? Dom Pedro negocia com a elite brasileira aqui do Sudeste, não dá tempo dele negociar com a elite do Nordeste, mas ele negocia com a elite brasileira aqui do Sudeste, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, para apoiarem a independência liderada por Dom Pedro, que era filho do rei de Portugal. Mas era uma chance que a elite brasileira viu do quê? De conseguir a independência do Brasil, de conseguir fazer o Brasil ficar livre de Portugal, mas de não mudar nada no Brasil. Ou seja, quem estava governando o Brasil, que era Dom Pedro, continuará governando. Isso vai evitar revoltas populares, então vai evitar o risco de ter democracia, de ter participação popular, de ter reforma agrária e ter o fim da escravidão. Então a elite vê em aliar-se com Dom Pedro, apesar dele ser filho do rei de Portugal, a chance de manter a união do Brasil, por um governo que já existia, para o Brasil não se fragmentar em vários pequenos países, manter um único Brasil unido. Então a primeira vez que tem a ideia de um Brasil, um território unificado, é por causa de Dom Pedro. E segundo, a elite brasileira vê também a chance de, com o apoio de Dom Pedro, abafar qualquer tentativa de revolta popular. Então a independência do Brasil é uma independência, é uma mudança para evitar mudanças.
É uma mudança em que a elite brasileira se une com o herdeiro do trono português que está aqui no Brasil, para que ele, o herdeiro do trono português, governe e evite que o Brasil volte a ser colônia de Portugal e, ao mesmo tempo, evite uma revolta popular de independência que mude as estruturas, combatendo a escravidão, por exemplo. Então, muito louco. Por isso que, em 7 de setembro de 1822, acontece aquele famoso episódio do Grito do Ipiranga, em que Dom Pedro I teria desembainhado a sua espada e gritado lá no Riozinho do Ipiranga, aqui em São Paulo, independência ou morte. E por que gritava em São Paulo? Porque ele estava aqui exatamente negociando para ter apoio dessa elite, para que ele fosse o imperador, para que ele fosse o líder da independência do Brasil e fosse o imperador do Brasil quando o Brasil se tornasse de fato independente. Tem a história de que ele fez todo um ritual ali de gritar a independência do Brasil. Na verdade, isso é uma invenção para criar a ideia de um heroísmo, né? É a construção da figura do herói da independência, Dom Pedro, o herói. Na real, Dom Pedro simplesmente acelerou a sua viagem, né? Ele falou mesmo, né? Vamos voltar para o Rio de Janeiro, porque precisamos liderar a independência do Brasil e vai ser agora independência ou morte, porque ou a gente consegue a independência ou vai ter guerra com Portugal, não vai ter meio termo. Só que ele volta rapidamente para o Rio de Janeiro para liderar essa independência, e a independência vai ser conquistada então. Vai ter guerra de independência? Vai ter guerra de independência. Mas vai ser uma guerra comparada com as guerras de independência da América Espanhola, uma guerra curta, vai durar 1 ano e meio só, e com pouca intensidade. Vão ser poucas batalhas, uma única batalha naval para desbloquear o porto do Rio de Janeiro, para expulsar a marinha portuguesa que tentava bloquear o porto do Rio de Janeiro. Para isso, Dom Pedro vai ter apoio indireto da Inglaterra. A Inglaterra não dá apoio direto, porque, a Inglaterra era aliada de Portugal também. Mas vai dar um apoio indireto através de um mercenário inglês, um ex-almirante da marinha inglesa, que era o escocês, que vai liderar a formação de uma marinha brasileira para não deixar bloquear o porto do Rio de Janeiro. Aí os portugueses, as tropas colonizadoras portuguesas, fogem para o Nordeste, lá para Salvador, e lá em Salvador, lá na Bahia, vai ter uma guerra de independência que vai durar até 1823, 24, e aí eles vão ser expulsos. Os portugueses vão ser expulsos, isso vai consolidar a independência do Brasil. Dom João, rei de Portugal, Dom João VI, vai fazer o acordo com Dom Pedro I, imperador do Brasil, seu filho, para que Portugal aceite a independência do Brasil, com a condição do Brasil pagar uma indenização. Só que o Brasil não tinha dinheiro para pagar indenização nenhuma. Então o Brasil vai ter que fazer empréstimo lá na Inglaterra para pagar a indenização para Portugal. Então o Brasil já começa a sua história de país independente com uma dívida externa. E é isso. O Brasil nasce então como uma independência feita pelas elites em aliança com Dom Pedro para manter o controle sobre o povão. Né? Então é defesa dos interesses particulares da elite de não ter abolição da escravidão, de não ter reforma agrária, de não ter industrialização, do Brasil continuar sendo um país de agricultura de exportação. Esses interesses da elite estão acima dos interesses do país, porque é a elite que vai comandar esse processo. Então conseguem evitar a revolta popular, ok? Então a elite preferia se manter ligada a Portugal e só apoiou a independência do Brasil para não perder a sua liberdade econômica e a sua autonomia política. Inclusive, uma parte da elite, por exemplo, a elite lá do Maranhão, continua querendo ficar ligada a Portugal. Vai ter algumas revoltas no Brasil, depois da independência, de regiões do Brasil, ou querendo se manter ligadas a Portugal, ou querendo se livrar do Rio de Janeiro, ou seja, querendo fazer separatismo, não fazer parte do Brasil unido. Então a independência do Brasil acontece com várias tensões. O Brasil já não nasce como um país pronto. Ele vai se construir depois da independência, porque vai ter que enfrentar regiões que querem continuar unidas a Portugal, como o Norte, regiões do Nordeste que querem separatismo, né? Vai ter revolta para separar o Pernambuco do resto do Brasil, por exemplo. Sempre o Pernambuco se revoltando. Então, quer dizer, é uma independência bastante complicada, mas que acaba mantendo o que interessava para a elite. O que interessava para a elite? A estrutura agrária, latifundiária, escravista e dependente do mercado externo, dependente da Inglaterra. Como um país unificado, comandado
por um príncipe português que conseguiu se aliar com a elite do Sudeste para impor pela força militar o controle sobre o resto do Brasil. E é assim que o Brasil nasceu, então. Tá bom, pessoal? Uma mudança para evitar mudanças. Abração e até a próxima.